Oi, eu sou Goten, tudo bem com vocês? O primeiro episódio de Dragon Ball Daima saiu, e junto desse episódio várias dúvidas vieram. E se você clicou nesse vídeo, com toda certeza uma delas é de quem realmente vai ser o vilão do Daima. Temos todo esse mistério ao redor de alguns personagens, então eu decidi fazer um vídeo comentando sobre isso. E eu não só vou falar sobre as possibilidades desses vilões, como eu vou fazer uma teoria no vídeo. Então é claro, não se esqueça de assistir o vídeo até o final, deixar seu like e compartilhar o vídeo para me ajudar. Se você não sabe o que é Dragon Ball Daima, você deve morar numa caverna ou talvez não seja muito ativo na comunidade de Dragon Ball. Mas para você que não sabe, Dragon Ball Daima é a mais nova e a última produção do nosso querido Akira Toriyama, que basicamente se passa um ano após a saga Buu e mostra o que se passa no reino dos demônios de Dragon Ball. Que no caso, depois da morte de Daburá, o novo rei dos demônios chamado Goma decidiu pedir pra galera dos Guerreiros Z virarem crianças de novo, tipo o GT. E assim como alguns vilões de Dragon Ball como Goku Black, Jiren, Cell, Frieza, Majin Buu, esses vilões não são exatamente o que a gente esperava. E isso foi um pouco que uma decepção pra mim. Na verdade, a minha decepção é mais especificamente com o irmão do Shin, chamado de Degezo. Ele, cara, nossa, eu sinceramente eu fiquei muito decepcionado. Igualmente o Majin Buu fez com o Babidi, ele vai matar o mestre dele. Eu tenho certeza que vai ter uma hora que ele vai ser traído e o Kaioshin não vai ter dó dele. Ele tava prometendo ser um vilão legal, manipulador, vibe o próprio Zamasu. Aquele cara que realmente é ruim e planejou tudo. Só que não, ele se demonstrou na verdade ser só mais um Minion fiel que basicamente baba ovo do Goma. Não só isso, como tem alguns momentos dele sendo meio bobão e galhofa. Pô, eu realmente tava apostando as minhas fichas nesse cara e ele me decepcionou muito. Até agora eu já tive 2 decepções com o Daima. Porém, entretanto, todavia, eu ainda acho que tem esperança pra ele. No episódio 1, ele pergunta pro Goma se ele pode fazer um pedido para as esferas do dragão. Eu acho que muito provavelmente esse pedido possa ser pedindo poder e aí ele vai abandonar o Goma. E aí ele vai se tornar um dos vilões. Ou na minha segunda hipótese, o Goma ele simplesmente recusa dar o pedido para ele se frustra e no final ele trai o Goma. Mas não para virar um herói ou algo assim, mas para virar o rei demônio, para realmente ele ser o vilão final. Mas pra falar a verdade, eu só fiz essa parte pra mostrar o quão chateado e frustrado eu tô. Eu coloquei toda a minha fé nesse boneco e ele me decepcionou completamente. Pô, cara, eu acreditava em você. Mas de qualquer maneira, a esperança é a última que morre. Então, por favor, Degezo, não me decepcione de novo. Mas se por um lado o episódio broxou o Degezo, ele fez questão de botar muito hype em uma personagem. No caso, a irmã dele. Bom, eu já acho que oficialmente eu já posso dizer que a melhor parte do Shin é a irmã dele. Mas eu ainda tô com o pé atrás em relação a ela, até porque o meu Bolt foi prejudicado pela presença dela. Que não só uma personagem secreta, misteriosa e respeitosa, como também temos o fato de que o episódio fez vários ganchos para mostrar mais sobre ela, né? Ou pelo menos para fazer o espectador ter curiosidade sobre ela. Temos tanto as tais pesquisas que o Dabura financiava e agora o Goma provavelmente vai financiar, como pelo fato dela ter ido ao universo 7 escondida. E realmente parece que ela tá tramando alguma coisa. No sentido de carisma, eu já gostei dela, porque eu gosto dessas personagens meio teatrais e as cenas de comédia com ela eu achei bem engraçadas. Mas como uma vilã, também ela tem um belo potencial. E eu nem digo isso só porque ela em si é bela, mas sei lá. Eu sei que cientistas em Dragon Ball já deu, né? Já encheu o saco. Todo cientista é vilão agora. Porém, ainda assim, cara, eu acho que se bem feito, ela pode sim ser uma boa vilã. Claro, não tão boa quanto o Gold, né? Poderia ter sido, mas ainda assim ela pode ser uma boa vilã. Mas falando sério aqui, eu sei que eu posso estar sendo um pouco contra a maré, mas eu acho que seria legal se ela não fosse exatamente uma vilã, mas uma personagem que de certa forma vai ajudar os nossos protagonistas.
sejam por interesses em comum ou porque ela esteja curiosa sobre os guerreiros do universo 7, mas seria interessante ela não ser exatamente uma pessoa boa, né? Ela ser uma personagem neutra, sim, e também não ser uma vilã. Resumindo, ela é ruim, só que ela é ruim que quer destronar o Goma. Goma esse que é o outro ruim. Logo ela pede ajuda pra galera e a galera ajuda ela e eles se ajudam. Entenderam um pouco o conceito? Afinal, cara, oficialmente nós devemos ter uns 5 vilões que são cientistas, então seria legal dar uma variada. Mas se tem uma coisa que eu gostei que o Daima fez é todo esse destaque que os Namekuseidin estão tendo. E pelo visto agora eles se chamam Namekudins. E foi nos revelado que os Namekuseidin são demônios, o que é algo muito interessante, porque inclusive casa muito com a narrativa que tanto Dragon Ball Z quanto o clássico mostraram. No clássico, o Piccolo ele se chama de Rei Demônio, e o Kami-sama basicamente diz que antes dele se tornar Kami, ele teve que basicamente retirar toda a maldade do corpo dele, e ele chamou o Piccolo de um demônio, já que segundo o próprio ele era feito de pura maldade. E é interessante ver essa jornada, né, já que no clássico e no Z o Kami-sama pensava que era um demônio, e então na saga Saiyajin ele descobre que na verdade era um alienígena. E aqui nos foi revelado que na verdade são os dois. Eles são demônios que fugiram do mundo dos demônios e viraram alienígenas. Então o Kami-sama sempre esteve certo. Porém, Goten, por que bulhufas você está falando sobre Namekuseidins? Simples, jovem Padawan. O nosso terceiro possível vilão é o Namekuseidin que nos foi apresentado, aparentemente chamado Neva. E você deve estar se perguntando, Goten, como que esse velho caquético vai virar vilão? Bom, primeiramente que esse cara, ele aparentemente é muito poderoso. Afinal, ele criou as esferas do dragão do mundo Makai, que são muito grandes e aparentemente devem fazer pedidos mais fortes do que as esferas do dragão comum. Não só isso, como ele criou os Tamagamis e conseguiu ignorar a regra de esperar 1 ano para fazer outro pedido para as esferas do dragão. Então, pelo menos na magia, ele já conseguia ser um vilão pica. Porém, ele tinha dito que todos os outros Namekuseidins tinham fugido do mundo dos demônios. Mas agora eu te pergunto, por que exatamente eles fugiriam? Aquele lugar não parece ser tão ruim assim, pelo menos na visão que o Daima nos mostrou, né? Parece ser um lugar bem tecnológico. Mas agora, e se ele fez algo para os Namekuseidins fugirem? Mais especificamente, algo para eles terem medo dele. Talvez ele fosse um guerreiro muito forte, ou ele fosse realmente alguém ruim. E agora, como ele tá muito velho para ser ruim, ele ajudou o Goma justamente para ter 1000 anos de vida a mais. E adivinha o que ele ganha com 1000 anos de vida a mais? Sim, juventude. E então, assim como o Piccolo Daimao, ele vai ficar mais jovem e aí sim vai ser um vilão. Cara, eu gosto dessa possibilidade, até porque o Daima ele tá focando bastante no clássico. E seria legal ver algo que respeite o Piccolo Daimao depois do clássico, até porque o cara nunca mais foi mencionado. Então, cara, honestamente, eu acho que seria muito legal se ele fosse um dos vilões. Ou talvez, possivelmente, o vilão final. Só passando aqui antes do vídeo continuar pra avisar que o final desse vídeo era pra eu fazer uma teoria muito legal sobre o Daima. Só que por algum motivo eu esqueci de anotar qual que era a minha teoria, então ela simplesmente se perdeu na minha mente. Bom, então eu poderia simplesmente adivinhar o final do Daima, mas eu acabei esquecendo. Eu sei, eu sou vergonha da profissão e eu vou tentar anotar nos próximos episódios quando eu fizer uma teoria. Porque sério, cara, eu tinha uma teoria muito legal, mas ela simplesmente sumiu. Enfim, voltando pro vídeo. Agora falando sobre a possível criação da Doutora e os Tamagamis. Primeiramente sobre a criação da Doutora, cara. Pode ser o que for, pode ser o Janemba, outros Majin Buus, ou um Android, ou qualquer coisa. Sendo sincero, eu não acharia muito legal não, porque já tivemos muitos vilões que são assim em Dragon Ball. Isso tiraria ainda mais a graça de uma possível Android 21 se tornasse canônica. Porém, seria até interessante, já que a própria Doutora parece ter sido muito inspirada na Toa. Toa essa que
criou o vilão de Xenoverse 2, né, o Mira. Mas sendo sincero pra vocês, por mais que essa seja a alternativa mais plausível, eu acho que seria a mais sem graça de todas. Não por ser ruim exatamente, mas por ser algo que já aconteceu várias vezes. Mas claro, se fosse bem feito, eu aceitaria. E agora eu vou falar um pouco sobre os Tamagamis. Pra você que ficou boiando todas as vezes que eu citei esse nome no vídeo, basicamente eles são a versão canonizada dos dragões malignos de Dragon Ball GT. A única diferença é de que, ao invés de serem literalmente as esferas encarnadas, eles são só os protetores delas. Mas eles têm o mesmo contexto de que você tem que derrotar eles para poder pegar uma esfera. Eu de verdade acho que não faria sentido eles serem vilões finais. Eu acho que o Daima não vai acabar com eles crianças. Eu acho que eles vão se destransformar muito antes disso. Mas ainda assim eu acho que eles vão ser sim importantes. Eu acho que eles vão ser aqueles vilões que são derrotados por episódio. Tipo os vilões de Jojo, sabe? Eu acho que seria interessante para explorar as armas e tudo mais dessas armaduras, cara, parece ser até interessante. E eles não parecem se importar com nada, né? Eles não parecem ter consciência no nível de se importar com matar ou não. Então eu acho que eles podem sim ter uma certa imponência. Porém, como vilões finais, eu realmente acho que não daria certo. Antes de ir para a última alternativa, eu esqueci de falar, mas o Goma pode sim ser um vilão, um cara ruim. Talvez se ele pedir para as esferas para virar um ruinzão que nem o Dabura, mas eu não sei, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. É uma alternativa que eu não pensei muito. Agora, indo para a última, mas não menos importante, eu acho que um possível vilão que não foi apresentado ainda e que, por mais que tenha a ver com os outros personagens, ele não está diretamente ligado a eles. Basicamente seria um vilão misterioso que vai ser revelado durante os episódios. Olha, cara, eu acharia isso até legal, mas eu não sei se isso combina muito com Dragon Ball. Mas e você? Qual é a sua opinião? Qual dessas você acha que é a alternativa mais provável de acontecer no Daima? Não se esquece de deixar aí nos comentários. Também não se esqueça de seguir a Cristo, deixe o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve. Eu tô muito cansado, então não vou conseguir alongar muito mais o vídeo. Enfim, amo muito vocês. Valeu, falou e fui!